voltamos à nossa entrevista, né, para perguntar sobre os Estados Unidos, professora. Como você acha que as eleições norte-americanas podem impactar no conflito? E, mais especificamente, para os palestinos, é diferente ter uma Kamala Harris na Casa Branca em vez de um Donald Trump? Claro que não. Tanto um quanto o outro, nada vai ser feito em relação à causa palestina. Eu não tenho essa ilusão, gente, essa ilusão de que Kamala vai ser uma presidenta que vai olhar para os palestinos. A gente tinha uma expectativa muito grande pelo Obama. Vamos lembrar que a gente tinha o pessoal, né? Obama. O Obama foi para o Egito, fez um belo discurso. Tudo é discurso político, nada é prática. Né? O Obama matou tanto quanto o Bush, qualquer outro, e populações muçulmanas. Né? Se a gente for contabilizar 80% de atos terroristas, de pessoas que sofrem atos terroristas, 80% são muçulmanas, são comunidades, são países muçulmanos. Então, assim, eu não tenho a menor ilusão, né? Nem em relação a eu acho que, em se tratando da causa palestina, eles estão amarrados com Israel, eles são primos de Israel, e eles vão permanecer amiguinhos, primos, coleguinhas de Israel. Então, eu não vejo nenhuma mudança política nessa ação. Perfeito. A Mônica Castro completa um pouco a minha pergunta. Ela diz: professora Fancy Rose, tão querida, sabemos que são os Estados Unidos os maiores terroristas do mundo a engendrar via Israel, seu braço armado no Oriente Médio, o martírio palestino. Como haverá justiça, professora? A justiça é quando a comunidade internacional se levantar. Eu só acredito nisso. Quando todos os países que estão em silêncio, quando as pessoas se levantarem, os governos se levantarem, por exemplo, a gente sabe do impacto e da presença importante que nós temos no Brasil com o presidente Lula. A gente sabe a influência que tem o presidente Lula. O dia que ele cortar relações com os Estados Unidos, com Israel, que é quase a mesma coisa, né? Cortar relações com. Eu acho que é isso o medo, né, do governo. Cortar relações com Israel é a mesma coisa que cortar relações com os Estados Unidos. O dia que se manifestar, né, assim, que mandar de volta, né, o seu diplomata, que assim, cortar as relações efetivamente, a gente vai ver uma mudança, pelo menos na América Latina, das pessoas, né, o que a Colômbia já fez, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais disso. Que isso é aquilo que eu vou repetir, é a única prática não violenta, porque você não vai matar pessoas, você vai fazer aquilo que foi feito na África do Sul. Então, eu só acredito que o boicote aí e aí as ações internacionais com mais forças se viabilizem desta maneira. É muito difícil a situação da Palestina hoje, não é uma situação simples, não é uma situação fácil, mas se a gente não fizer uma coisa drástica, né, mesmo que temporária, mesmo para que tenha um tempo determinado, a gente não vai ver alteração nessa realidade. Então, acho que isso a gente tem que, infelizmente, é uma realidade que a gente não consegue mover se os poderosos não se moverem. Claro. Professora, a China chegou a sediar, semanas atrás, uma reunião com diversas lideranças palestinas, incluindo representantes do Hamas e do Fatah. O que resultou daquela reunião? O evento em si pode ser lido como um gesto da China em favor da Palestina? Eu acho que a China ela entra aí como entra como um outro agente, né? Uma outra peça desse tabuleiro que a gente também tem que aguardar, mas a gente fica sempre otimista que uma grande potência como a China, né, se manifeste e comece a mobilizar aí essa aproximação com a solução dessa violência, dessa guerra, desse genocídio em Gaza, né? Então a gente fica esperançoso, mas ainda é muito pouco, ainda é muito cedo ainda para dizer se isso vai trazer um efeito real para a vida dos palestinos, que é nisso que eu estou preocupada, né? Assim, como é que a gente faz para que os palestinos parem de morrer? A gente não conseguiu minimamente fazer o cessar-fogo, né? Todas as vezes que a gente vai discutir na própria universidade, vamos fazer uma moção para o cessar-fogo, a gente tem que ficar discutindo o óbvio. A gente tem que sair dessa discussão do óbvio. Gente, todas as universidades, instituições já deviam ter lançado moções de apoio à causa palestina, né? Principalmente garantindo o cessar-fogo. A gente não conseguiu garantir o cessar-fogo. É um absurdo isso.
Perfeito. E, além disso, professora, a autoridade palestina anunciou na semana passada, perdão, anunciou essa semana, ia falar semana passada, anunciou há dias atrás, né, que enviará um representante à próxima reunião do BRICS, que vai acontecer em outubro na Rússia. Inclusive, a autoridade palestina agradeceu ao governo russo, que, né, vai ser anfitrião dessa cúpula, né, o convite. Os próprios russos convidaram a Palestina para ser um convidado, não sei se convidado de honra, mas um convidado destacado dessa reunião dos BRICS, né? E a pergunta que fica é: um possível reconhecimento dos BRICS ao Estado da Palestina, né, ou a defesa para a criação do Estado da Palestina, seria um gesto significativo? Poderia mudar o rumo dos conflitos nos territórios ocupados? O que você acha? Eu acho que qualquer coisa que qualquer país fizer em favor da Palestina vai estar contribuindo para isso, né? Então, acho que é um bom momento, eu acho que é uma situação bem importante, e a gente tem que considerar isso como um movimento geral, né? Não só da Rússia, mas um movimento que aconteça em todos os lugares. Então, acho que quanto mais mobilizações nesse sentido, investimento, né, nesse esse tipo de ações, né, a gente vai ampliar essa força e fortalecer os palestinos e aí a constituição do Estado palestino, que é o que nos interessa. Né? A gente acredita na formação desse Estado palestino que nunca existiu. Perfeito. E, professora, como você analisa o papel que vem tendo o governo do Brasil, né, e mais precisamente o presidente Lula, né, diante de um massacre contra o povo palestino? Você acha que Lula e o governo brasileiro têm feito o possível ou era possível fazer mais? Eu acho que o que o Lula fez até o momento, outro governo não teria feito. Nosso governo anterior, deixa eu deixar muito claro, né? O governo anterior não teria feito absolutamente nada em relação à questão palestina, à situação dos palestinos. Eu acho que o Lula, tanto a primeira fala dele foi brilhante, as ações dele de trazer as pessoas da faixa de Gaza. Eu sei que há mobilizações, há interesse de trazer outras pessoas ainda, mas há impedimentos. Então, eu acho que, nesse sentido, o governo está de parabéns. Mas isso não basta, né? Não basta, porque enquanto existirem negócios, contratos, compras, financiamentos, isso é muito pouco. Então, a gente precisa ir à frente. Eu acho que o Lula é essa pessoa que apoia a causa, ninguém pode dizer que o Lula não apoia a causa. Eu acho que é um dos grandes governantes que teve a coragem de ir, né, à Palestina, à faixa de Gaza, à Cisjordânia. Então, eu acho que, do ponto de vista de quem está do nosso lado, o Lula é essa pessoa. Mas a gente aguarda mais ações concretas. Né? Perfeito. Professora, você acha que esse movimento, né, de boicote, desinvestimento e sanções, né, que é uma iniciativa mais, né, para mobilizar o cidadão comum, mas que também, de repente, pode mobilizar governos, né, como você bem falou, do Brasil, que pode, né, cancelar contratos com Israel. Essa é a melhor atitude que pode ser tomada nesse momento? Eu acho que, não sei se é a melhor atitude, mas é a atitude pacífica. Né? A gente está vendo pessoas morrendo. Essas pessoas não vão morrer. A gente vai conseguir fazer com que a questão econômica de Israel reduza e, dessa forma, ele vai ter menos investimento naquilo que ele tem tanto. Né? A gente tem que considerar que Israel é uma grande potência. Independe do tamanho que seja o país, hoje em dia, né, o seu território, ele é uma das maiores potências do mundo, e está comprovado isso. Ele é tão grande que ninguém fez nada em 10 meses para que ele parasse de bombardear a Palestina. Então, a gente tem visto que crianças sendo decepadas, criança em pedaços. Estava vendo uma matéria hoje de manhã sobre Gaza, eu parei de ler, porque assim, a gente não aguenta mais, porque encontrou uma criança que tinha uma cabeça de um lado, uma perna do outro, um braço do outro. Quer dizer, a gente está vendo uma atrocidade, uma violência, tal qual a gente assistiu e viu, né, em filmes sobre o Holocausto, né? A grande maioria aqui não tinha nascido ainda, mas a gente começa a ver aquela coisa repugnante, absurda, a gente está vendo acontecer agora. Televisionado. A diferença é que hoje é televisionado, é noticiado diariamente, cotidianamente,
e como não está na nossa casa, ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu acho sim, considero sim que o BDS é uma saída, não deveria, não deve ser a única saída, mas é uma saída importante. Eu sempre costumo falar para as pessoas: existe aí um refrigerante escuro que vocês vivem bebendo, parem de beber, porque você está financiando o sionismo, você está financiando essa violência, esse genocídio. Então, há vários produtos, se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar a numeração de produtos que financiam Israel diretamente. Se vocês pararem de comprar esses produtos, tem um café aí, né, 3 alguma coisa, tem não sei o que lá, tem produtos que realmente fomentam, dão lucro, né, para Israel. Então, eu acho que nem tudo a gente consegue cortar do nosso cotidiano, mas eu acho que algumas coisas a gente consegue fazer sim. Perfeito. Vou ler alguns comentários aqui da nossa audiência. A Joila, ou o Joila Carneiro, né, dizendo: os turcos otomanos viraram a história e venceram Roma. Vencerá novamente. Eu acho que ele está se referindo, professora, ao fato de que o governo turco é um dos que vem fazendo muitas ameaças ao fato de que essa corrida expansionista do conflito por parte de Israel, né, o governo turco parece que está se sentindo ameaçado e tem feito promessas de retaliação caso esse conflito possa chegar próximo às fronteiras turcas com o Líbano. O que você acha dessa situação? Eu só acredito vendo. É aquela coisa, né? Fala muito, fala muito, fala muito, mas ainda faz pouco, faz pouco, faz pouco. Eu acho que assim, a gente precisa de ação concreta, não de textos, discursos bonitos, né? Discurso bonito a gente viu do Obama, né, gente? Olha que eu nunca vou esquecer aquele discurso no Cairo, né? Que coisa linda, que coisa integrativa. Vamos incluir, né, o mundo todo, né? E aí depois arma, né? Bomba, né? Financiamento de guerras, de violência. Então, assim, a gente não pode, nessa situação que vivemos, viver de discurso, de prática.